convidado de hoje para o Diálogos Públios é Irã Manuel Gonçalves da Silva, médico e senador da República por Roraima. Formado em medicina pela Universidade Federal do Amazonas, iniciou sua trajetória política como deputado federal em 2014 e foi reeleito em 2018. Em 2022, conquistou uma das vagas no Senado, vencendo com mais de 118 mil votos. Com uma carreira marcada pela defesa da saúde e pelo compromisso com pautas sociais, Irã alia sua experiência médica à atuação legislativa, buscando soluções concretas para os desafios do país. Sejam bem-vindos aos Diálogos Públios. Hoje temos a honra e o prazer de receber aqui o senador Dr. Irã, que muito gentilmente nos recebeu. Aproveitando, senador, agradeço mais uma vez ao seu gabinete, que nos atendeu gentilmente, e ao senhor também, evidentemente, por nos receber. E já passando a palavra para o senhor, gostaria de te perguntar quais serão as prioridades da comissão que o senhor preside aqui hoje no Senado? Bom, Rafael, eu é que agradeço aí o convite, a oportunidade de participar desse seu podcast. E a nossa comissão é uma das comissões mais importantes dessa casa, a meu juízo, porque ela trata de algo que é um direito do cidadão. O cidadão ele precisa saber a quantas andam os programas do governo, em que se gasta o dinheiro do governo. Aliás, não é o dinheiro do governo, é o dinheiro do cidadão. Aquilo que nós gastamos são os impostos que são arrecadados da população brasileira e que eles voltam para a sociedade em forma de programas, enfim, de tudo aquilo que a gente vê de ações do governo para melhorar a vida das pessoas. E nós, aqui na nossa comissão, quando chegamos, nos deparamos com mais de 208 projetos de lei em andamento aqui. Nós estamos nomeando os relatores, nós já tivemos um trabalho árduo e eficiente para fazer com que essa comissão ande rápido, para que dê resposta à sociedade. Sim. E já aprovamos projetos de lei, estamos aí desenvolvendo bem e vou dar um exemplo a você muito prático das coisas. Por exemplo, não seria bom que as pessoas soubessem a quantas andam os gastos de cartões corporativos de autoridades do nosso país? Eu acho que é uma coisa que Excelente. A sociedade gostaria muito de saber. Outra coisa, nós vemos aí, por exemplo, fundos de pensão como Previ. Agora, o fundo de Previ deu 10 bilhões de prejuízo. Da onde esse prejuízo? Como foi essa gestão? Isso é dinheiro público, isso é dinheiro que ele é gerido por fundos de investimentos que estão dentro da economia do nosso país e eles precisam ser apresentados à sociedade. Transparentes. Muito transparentes e tudo. Uma coisa também que a gente tem trabalhado muito na comissão, você acompanhou que nós tivemos aqui, logo que esse governo assumiu o Brasil, há mais de 2 anos atrás, houve a extinção da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde, que era uma instituição que tinha um trabalho muito importante de saneamento, fornecimento de água de qualidade, obras que impactam muito na atenção primária à saúde do povo brasileiro. E essa extinção suscitou assim, um vácuo nessas atividades, gerando uma preocupação nossa em relação a doenças de veiculação pela água, por exemplo, doenças transmissíveis vetores, nas quais o impacto dos nossos programas de saneamento nas cidades de até 50 mil habitantes, que são a maioria das cidades brasileiras, isso teve uma solução de continuidade preocupante e nós fizemos um acordo com o governo, apresentei um PDL para reestruturar a FUNASA, para modernizá-la, e até hoje nós não conseguimos pôr em prática esse nosso acordo com o governo, de forma que teremos aqui a presença do ministro da Saúde para nos explicar por que nós estamos fazendo com que essa população que precisa tanto desse serviço, que obviamente, são os mais pobres, os mais desfavorecidos,
por que eles estão sendo penalizados com essa falta de ação do governo nesse setor. Enfim, falar também sobre Código do Consumidor, proteger a sociedade e, principalmente, focar na transparência. A transparência é um direito fundamental e vou te dar um exemplo, hein? O Senado é um exemplo de transparência. Se você passar ali no túnel do tempo, tem um totem e você pega lá o meu nome e você vai ver tudo que é de gasto que eu tenho aqui na minha atividade parlamentar está ali para todos verem. Então, eu acho que tem que ser mais ou menos assim que nós vamos fazer nessa comissão. Perfeito. Senador, aproveitando essa questão da transparência, eu gostaria de saber como que o senhor vê esse impasse que envolve emendas parlamentares, essa discussão sobre transparência, na continuidade desse raciocínio que o senhor trouxe até agora. Olha, eu acho que nós temos uma política de execução do nosso orçamento que prestigia o legislativo. Os deputados, senadores, eles estão muito próximos da sociedade, são eles que sabem das necessidades e nós fizemos aqui um trabalho sempre de tentar priorizar aquilo que é mais necessário aonde nós representamos, nos locais onde nós representamos, nossos estados, nossos municípios, de forma que acredito que o governo, de uma forma até... Acho que houve um certo trabalho aí, mais ou menos que combinado com o Poder Judiciário e que terminou por atrapalhar a execução das nossas emendas. Porque transparência, todos nós que apresentamos nossas emendas, todo mundo sabe onde é que a gente coloca o recurso. E o que mais o político quer é inaugurar obras e mostrar o seu serviço na comunidade. Levar a política pública. É muito pública. fácil se identificar as emendas minhas, por exemplo. Todas as execuções das minhas emendas, todas as realizações que faço, e são muitas no meu estado, eu faço muita questão de colocar ali a minha digital. De forma que nós temos órgãos de controle muito eficientes, muito equipados para acompanhar a realização das nossas emendas. E que aqueles que tiveram algum tipo de transgressão em relação à execução desses recursos são tão importantes para as pessoas, para as comunidades, para os estados, para os municípios, essas pessoas devem ser punidas na forma da lei. Sim. Mas eu acredito que nós vamos chegar a bom termo e vamos executar o orçamento que, olha, já devia ter sido aprovado no ano passado, acabamos de aprovar o orçamento, mas eu acho que nós vamos executá-lo com eficiência e com transparência. Perfeito. E na mesma linha, né, a gente gostaria até de saber o que o senhor pensa da atuação dos órgãos de controle. Porque a gente no Brasil sofre muito com a necessidade de um controle que cumpra a sua função de responsabilização no caso de malversação de recursos, né, de má-fé, etc. Mas também se questiona muito, senador, quando há excessos dos órgãos de controle. Alguns excessos que, às vezes, fazem com que o gestor deixe de decidir. Digo gestor, principalmente no nível local, o prefeito, o vereador, tem muita dificuldade de decidir porque, às vezes, ele tem medo do órgão de controle. Como que o senhor enxerga essa questão? Bom, os órgãos de controle do nosso país são extremamente eficientes. Mas o que nós temos que cuidar é para que eles não sejam ideologizados, para que eles não sejam aparelhados, para que eles não fiscalizem só aqueles que são indicados para serem fiscalizados por determinado poder vigente. Então, que sejam órgãos, essencialmente órgãos de Estado e não de governo. E eu acredito que fazem um belo trabalho e o gestor público ele precisa também ter a envergadura para poder cuidar dos nossos recursos com eficiência, com economicidade, que é aquilo que são princípios fundamentais para a administração pública. A minha preocupação é que nós possamos ter órgãos de controle que o que nós temos visto aí que tem muitas coisas nesse país que tramitam com muita rapidez, tem outras que não tramitam com tanta rapidez assim. Eu vou te dar um exemplo.
nós temos essa jogatina que se tornou o nosso país com a aprovação da lei das bets, das apostas em renda fixa no nosso país. Olha só, nós passamos de 2018, quando se instalaram essas bets aqui, que são incontáveis, elas tornaram esse país um grande cassino doméstico. Todo mundo dentro das suas casas, uma oferta, uma profusão de oferta de plataformas de jogos. Eles ficaram até o final do ano passado sem pagar um tostão de imposto, sem reverter em nada desses bilhões que circularam nessas bets, e isso não reverteu em nada para a sociedade. Quer dizer, não houve eficiência, mas para cobrar mais seus impostos, a coisa é muito rápida. Enfim, nós precisamos realmente simetrizar essa atuação arrecadatória, essa atuação distributiva de riqueza no nosso país. E eu acho que a nossa comissão vai fazer um trabalho sempre nessa direção. Perfeito. E até nessa linha mesmo de defesa do consumidor, a gente vê cada vez mais o comércio digital, uma coisa que cresce muito no país. Então, como que a comissão pretende lidar com essas questões que envolvem comércio digital? E até aproveitando, já emendando uma outra pergunta, porque vai na mesma linha da ideia de defesa do consumidor, são constantes as reclamações que envolvem operadoras de saúde, planos de saúde. Então, como que o senhor pretende tratar desses dois temas na comissão? O que envolve, então, comércio digital e essa discussão que envolve saúde? Precisamos ter um cuidado muito grande com a publicidade no e-commerce, né? Publicidade e o índice de satisfação das pessoas relacionado com cada empresa que está nesse ambiente digital. Nós temos que construir um ambiente regulatório que proteja as pessoas, porque existe uma profusão aí de sites, de locais onde você, pelo menos teoricamente, poderia adquirir determinados produtos que eventualmente não têm a qualidade que é colocada nesses ambientes virtuais, e certamente nós vamos legislar em relação a essas matérias, porque isso é o futuro. Eu acho que no final nós vamos fazer muito pouco compras físicas. A nossa atividade de consumo será muito ligada ao comércio digital. Acho que é uma coisa irreversível. E em relação à questão das operadoras de saúde, essas reclamações que, enfim, são constantes, né? Como que a comissão pode olhar melhor para isso? Olha, isso é um grande desafio. Eu já fui, quando era deputado, eu fui presidente de uma comissão que tentou criar um novo marco legal para as relações da saúde suplementar, as relações de operadoras, prestadores, usuários. Fui presidente dessa comissão, o relator era o senador Rogério Marinho, e nós não conseguimos. Os interesses são tão díspares e são tão grandes que a gente não conseguiu chegar a um relatório que fosse minimamente aceitável para nós conseguirmos aprovar esse relatório na nossa comissão. E depois, já no outro mandato, eu fui relator da matéria. Tentei fazer um aperfeiçoamento daquilo que a gente tinha trabalhado lá no relatório do Rogério, que foi muito bom, inclusive, mas também nós nos deparamos com dificuldades imensas, porque a saúde suplementar é um negócio privado, né? E, como negócio privado, ela tem relações de mercado diferentes do SUS. Agora, isso é um desafio que nós precisamos enfrentar, não na Comissão de Fiscalização e Controle, mas precisamos fazer um novo marco legal que regulamente essa atividade e as relações, como eu falei, das operadoras, dos usuários, dos prestadores de serviço, dos médicos, porque, apesar de o setor estar sempre colocando que as situações econômicas das operadoras são ruins, o que a gente vê que elas crescem, as prestadoras de serviço também, e a parte mais fraca, que são os médicos, as clínicas, elas terminam sendo exploradas por tabelas que são risíveis. Quer dizer, se paga muito pouco a quem
realmente presta o serviço. Precisamos simetrizar essa relação. Isso é um grande desafio. Agora, da parte de questão do consumidor, quer dizer, de toda essa dificuldade que o consumidor brasileiro da saúde suplementar, e ela é depois da telefonia, ela é uma das relações onde mais nós temos queixas de má prestação de serviço. Nós temos projetos, inclusive, que têm o condão de dar mais celeridade, dar mais acesso para que as pessoas se sintam mais protegidas nas suas relações com os planos de saúde e com a saúde suplementar no nosso país. Senador, a gente já está encaminhando para o final. Uma última pergunta. Na verdade, eu gostaria mais de ouvir qual é a mensagem que o senhor deixa para a sociedade como um todo, né? Não só o Estado que o senhor representa, mas também para a sociedade brasileira, para o cidadão, em relação ao trabalho da comissão. O que o cidadão pode esperar da comissão nesse período sob sua presidência? Olha, eu estou muito confiante, estou muito otimista, porque, claro, os 81 senadores são políticos muito experimentados e muito competentes. Tem muita experiência, a maioria já tem mais de um mandato, foram governadores, foram senadores em outros mandatos. Mas na nossa comissão nós temos aí colegas que têm um perfil muito assim, imbuído de uma responsabilidade de dar resposta à sociedade, em função de fiscalizar o recurso que o governo utiliza para os seus grandes programas, tentar fazer com que a sociedade realmente se sinta representada aqui através de senadores que realmente possam fazer com que aquele cidadão que quer informação a respeito de determinado assunto no que tanja ao dinheiro aplicado nos grandes programas do governo, enfim, em tudo que se faz. Agora mesmo, vou te dar um exemplo aqui, nós temos um requerimento onde nós vamos solicitar a Itaipu, por exemplo, que tem no seu orçamento deste ano, agora tem mais de 2 bilhões para serem investidos em programas que a gente não sabe muito bem para quê. Então, nós estamos lá vigilantes para que nós possamos saber como é que vai ser utilizado esse recurso, em benefício de quem vai ser utilizado esse recurso, de forma que acho que a nossa comissão chegará ao final com uma boa produtividade que vai orgulhar a todos que participarem desses trabalhos nesses próximos 2 anos. Perfeito. Muito obrigado, senador. O sucesso do seu trabalho na comissão certamente será um sucesso também para políticas públicas, com questões ligadas à transparência, e certamente que um bom trabalho desenvolvido na comissão é uma expectativa da sociedade e do cidadão brasileiro. Muito obrigado. Encerramos aqui mais esse episódio do Diálogos Públicos.